O vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive em setembro desse ano. Nós estamos falando de 2023, né? E que mais uma vez me mostrou que problema não é problema. Problema é como você encara o problema. Eu sou a Bia De Luca, sou a sua terapeuta vibracional. Vem comigo que eu vou te contar o que aconteceu. Então, gente, eu comecei a ter uma dor de cabeça muito esquisita, muito forte, e começou um estado febril, assim, todo dia à tarde eu me sentia mal, tinha um estado febril, e obviamente, como eu faço muita coisa, sou muito agitada, e essencialmente no mês de julho, no mês de agosto, eu estava cheia de coisa, com congresso, com filmagem, com atendimento. Eu logo atribuía o meu cansaço, a minha vida agitada. Mas como a coisa persistia, eu quis descartar qualquer doença contagiosa, virótica, então eu fui no pronto-socorro, descartei Covid, descartei influenza, né? Porque inclusive por causa de outras pessoas. Não deu nada. Fui para o pronto-socorro, me deram aquela coisa arada toda que vocês conhecem de pronto-socorro, anti-inflamatório na veia, analgésico e tal, mas não surtiu muito efeito. A dor de cabeça persistiu, os sintomas persistiram. Eu fiz uma leitura nos meus aparelhos quânticos, tanto o Quantec como o AOScan, e eu tenho um novo que já desde a época que eu fiquei doente eu já tinha adquirido, que é o Healy, que é um aparelho sensacional também, todos de cura, né, baseados na física quântica. Eu fiz uma leitura e constatou uma inflamação / infecção no meu corpo, com algumas alterações no hemograma. Falei, bom, então tem sim uma inflamação, uma infecção, apesar dos exames laboratoriais até então que eu tinha feito não darem nada. Como persistiu, eu procurei um médico, e esse médico neurologista, já que eu estava com problema de dor de cabeça, né, bem forte, e esse neurologista me pediu vários exames. Eu fiz um monte de exame de imagem, né, alguns exames de sangue, e nesse exame de imagem eles chegaram a uma conclusão que eu tinha, o meu diagnóstico até foi um pouco assustador assim, porque foi síndrome da hipertensão intracraniana pseudotumor cerebral. Quando o médico viu isso, né, ele pediu uma internação. Aí fui internada e aí começou, né? Foi logo no início de setembro, começou uma bateria de exames, fiz mais de 13 exames de imagem, fiz PET scan, fiz todo tipo de exame de sangue que vocês podem imaginar. Aí tirei aquele líquor da espinha, coisa que foi bem difícil para mim, porque não sei se vocês sabem, eu tenho uma artrodese de coluna. O que é isso? Eu tenho a coluna lombar e sacra, são todas fixadas, as vértebras são fixadas com parafuso, porque eu tive uma cirurgia anterior de coluna, né? E aí é muito difícil, uma agulha, para tirar esse líquor, a agulha tem que penetrar entre as vértebras e não penetra. Eu não tenho espaço, porque o osso fundiu com os parafusos, né? Mas, enfim, eu precisava fazer. O licorista veio, o médico, ele me furou de tudo quanto é jeito, tentou, a agulha não entrou, não tinha jeito. Aí estavam pensando em fazer uma outra técnica, que é uma técnica guiada, com anestesia, mas aí ia atrasar um pouco mais ainda o diagnóstico, e eu não estava bem. Chamaram outro licorista, esse que falam que é o melhor do Brasil, e aí ele chegou, um senhor muito humilde, um médico. Eu perguntei se ele queria ver meus exames, porque as pessoas veem o exame e assusta, porque realmente eu não tenho nenhum espaço, né? Outras vezes eu tentei fazer cirurgia, anestesia hack, e não consegui, tive que fazer geral, porque não cabe a agulha, né? Ele veio, falou, não, eu não quero ver exame, a minha memória é tátil, foi devagarzinho, conseguiu colher. Nessa hora eu fiquei muito emocionada, mas prendi o choro, porque eu falei, a agulha vai sair do lugar, não dá, né? E aí no final do exame eu perguntei para ele se ele queria ver os meus exames. Ele falou, quero sim. Quando eu mostrei, o olho dele encheu de lágrima, e ele falou, olha, acabou de acontecer um milagre, porque realmente não tinha espaço. Uma coisa muito importante que eu quero comentar com vocês é que quando ele começou a fazer o meu exame, eu pedi para ele, eu falei, doutor, o senhor se importa se eu fizer uma meditação
e uma visualização criativa. Ele falou, não, o que é isso? Eu falei, eu vou conduzir, o senhor vai ver. Então, na hora que ele procurava os locais, eu visualizava as vértebras se afastando, o espaço se abrindo, a agulha entrando, o líquor saindo, enfim, eu fui que nem radialista, sabe? Eu fui falando tudo isso e ele ficou muito emocionado, depois ele me agradeceu por ter me conhecido, foi uma coisa muito bacana. Bom, chegou o resultado do líquor, o líquor não validou esse diagnóstico aí de pseudotumor cerebral, de hipertensão. Então os exames continuaram até que acharam um tal de citomegalovírus. Não sei se vocês já ouviram falar, é um vírus super comum, ele diz que 80% da população tem e não sabe, nunca manifestou, 20% manifestou de uma forma leve e 1% dos 20% manifesta de uma forma grave, que normalmente são pessoas imunodepressivas, né? O que é imunodepressiva? Quem fez um transplante de medula, coração ou HIV positivo? Eu não tenho nada disso, mas eu manifestei de uma forma grave, né? Então o que aconteceu? Tive um pouco de perda de visão, piorou, né? Prejudicou, não é que perdeu, prejudicou a visão, prejudicou a audição. Tive uma úlcera no esôfago, gastrite, problema no intestino, um cansaço. Assim, começou a ter efeito colateral por tudo quanto é lado. E existe um tratamento para esse vírus, né? Que é uma terapia viral, mas ela é muito agressiva. Eles consideram, como se fosse uma quimioterapia. Não é quimio porque não é câncer, mas é uma terapia viral agressiva que também tem efeitos colaterais. E eu, a princípio, não queria fazer, né? Mas o médico falou, olha, como é que a gente vê quando o paciente precisa? Quando os efeitos colaterais do vírus estão mais nocivos do que o da própria terapia. E aí eu fiz esse tratamento e iniciei. O mais importante, fiz 19 aplicações, são todas endovenosas. O mais importante é, junto com isso, né? Eu fiz tratamentos com o Quantec, tratamentos com a OSCAN, tratamentos com o Healy, que são vários tratamentos frequenciais, com colegas meus mesmo, né? Colegas meus que têm os aparelhos me ajudaram muito, eu fiz esses tratamentos. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, a gente tem que atacar em todos os setores, né? Quando eu vi que meu corpo estava extremamente inflamado, né? Porque deu 2.000 lá do citomegalovírus, eu chamei a nutricionista, falei, corta leite e derivados, corta glúten e corta açúcar. Até foi engraçado porque o médico passou lá e falou assim, Bia, passou algum médico aqui? Porque tem uma ordem para nutricionista para cortar tudo isso. Eu falei, é minha, a ordem é minha. Mas o que aconteceu? Eu falei, porque aquele livro, não sei se vocês já leram, né, Arte na Guerra, ele diz o seguinte, tira a arma do inimigo. Então, a primeira coisa, na hora que meu corpo está inflamado, o que eu fiz? Tirei o alimento inflamado, que inflama, né? Que é glúten, leite e açúcar. Aí comecei a minha dieta, iniciei visualizações, né, para esse vírus poder ser eliminado. E aí iniciei de que forma? Conversando muito com as minhas células, né? Conversando com as células, potencializando tudo que elas têm de positivo, convidando o vírus a se retirar, né, fazendo um canal. Então foram exercícios muito bacanas que eu fiz isso. Mantive, inclusive até comprei um curso nesse meio tempo, com muita dor de cabeça ainda, que aí me ajudava a fazer algumas meditações, algumas coisas assim, né? Pratiquei muito, muito, muito a gratidão, gente. Eu fui muito assim, recebi muito de familiares, amigos, médicos, fui super bem atendida, clientes, né? Muita compreensão. Então, expressei muito gratidão, fiz muito esse tipo de exercício, além de tudo que eu estava recebendo da alopatia, né? Fiz toda essa parte frequencial e emocional, espiritual. Isso me levou a sair do hospital em 3 semanas, né? E ter uma recuperação, que é lenta, tá? Não vou dizer para vocês que a recuperação é rápida, é lenta. Porém, eu não precisei tomar nenhum remédio por boca
e voltei para casa e me recuperei. Estou quase zerada, né? Esse vídeo está sendo gravado em dezembro de 2023. Estou quase zerada, sintoma não tenho mais, o vírus eu não tenho mais, mas ainda tem efeitos colaterais que a gente está tratando. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Tem até gente que fala assim, nossa, mas você com Quantec fica doente? Gente, o Quantec não imuniza ninguém, né? O Quantec não faz você não ficar doente. O Quantec, a terapia vibracional, RILHA, o Scan, o autoconhecimento, tudo que eu trabalho, faz você lidar melhor com a doença, seja ela qual for. Então é aquilo que eu falei no início do vídeo. Problema não é problema. Problema é como você lida com o problema. Então é você reconhecer o aprendizado e saber que não é o peso que te entorta, que te quebra. É como você carrega, tá? Então assim, claro que eu cometi erros, claro que eu desviei do caminho em algum momento. Por quê? Porque eu criei essa doença, né? E eu digo para vocês, a gente atrai. Da mesma forma, eu voltei, estou cocriando a cura, né? Que já está 90%. Então eu quero compartilhar isso com vocês para dizer o seguinte, tudo que a gente faz, né, em direção à evolução emocional, mental, espiritual, física, porque, ó, gente, eu continuo fazendo exercício todo dia, eu continuo fazendo os meus trabalhos, praticando gratidão, meditação, eu continuo tendo uma alimentação super saudável, faço tratamentos com a medicina integrativa de sorologia para imunidade, para vitalidade, para tudo isso, né? Então, assim, tomo os suplementos. Então, não é uma coisa isolada, é você se cuidar como um todo, né? Mas nada disso, você não está imune a nada disso. Você passa por coisas porque tem aprendizado, mas a forma que você passa faz a diferença. Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Essa era a minha mensagem de hoje.